Aí você tem sistemas de bolsa, que você pode, você só paga a matrícula, e aí o restante do ano letivo não. Você consegue, dependendo do sistema, do lugar, ter subsidiado o pagamento também da matrícula, mas não é completamente gratuita como é o ensino superior público no Brasil. Então, na época de crise, a Espanha está saindo de uma longa crise de quase 10 anos de duração e rareou essas ofertas de bolsas. Então ficou mais difícil a jovens acessar a universidade na Espanha. Então agora todo um esforço para que se volte a recuperar as possibilidades que havia antes do período da crise, antes de 2009, 2008. Onde nós estamos passando na cidade? É um bairro classe média chamado Chamberí, tá? É um bairro tradicional, cheio de bares também, bairro completamente e nada turístico, é completamente do espanhol, do madrilenho. E é muito comum, a gente vai olhar, sempre tem essas mesinhas nas calçadas. O espanhol come muito na rua. E aí então a gente volta à pergunta de quanto é o preço da comida fora. Num lugar médio, a gente tem o hábito na Espanha de comer os menus. O que é um menu? É um primeiro prato, um segundo prato, a bebida e uma sobremesa ou café. E nessa opção do menu, que é a que é a mais comum do país, os valores variam entre 11 a 14 euros. Um valor bem razoável pela quantidade de comida que se come bem na Espanha com preço justo, bem bom. Aceitável. Existem lugares mais baratos para se comer na Europa, Portugal, por exemplo. Ou alguns países ali dos Balcãs, talvez na Grécia se possa comer mais barato. Agora, em relação a outros países europeus, não. Em relação a Paris é bem mais caro do que a Espanha, por exemplo, para comer. Então, não é um lugar de se assustar para comermos. Tem favela aqui? Favela, sim, existe. Agora, obviamente que a desigualdade social na Espanha é muito alta em relação a outros países europeus. A Espanha é considerado o 5º país mais desigual da União Europeia. A União Europeia é formada por 28 países. Então, o espanhol não pode levantar o peito para falar da sua situação social. Agora, se a gente coloca isso em perspectiva, a realidade brasileira ou latino-americana, é assustadora a diferença, porque tem uma classe média consistente. O que nós estamos vendo aqui é a classe média, que é a dominante do cenário espanhol. Tá? E aí então onde estão as favelas? Obviamente que elas estão muito distantes do centro. Não é... no Brasil, as grandes cidades, enfim, favelas ou habitações com muita baixa qualidade, elas estão já muito próximas do centro, estão muitas vezes no centro. Aqui é muito difícil a gente encontrar isso. Elas estarão a 10, 15 quilômetros dessa região. Mas sim, existem. Uma muito importante, que a maior favela, comunidade aqui de Madrid é a Cañada Real, que está na divisa de Madrid com Rivas e Vallecas, que está a uns 12, 13 quilômetros de onde nós estamos, mais ou menos. Aí vocês vão perguntar, quantas pessoas que moram? 4.000 pessoas. E está em urbanização e tem os planos habitacionais. A Espanha sofreu com a política de moradia nos últimos 10 anos, mas aos poucos tem retomado também uma capacidade de requalificar a vivenda.